pessoal, voltando aqui, vamos continuar comentando aqui nossas questões. Agora a gente entrou em poderes administrativos. Eu já fiz uma pequena introdução sobre o que são poderes administrativos e quais são os poderes relacionados como poderes administrativos. E vamos começar com as questões que aí eu vou explicando cada poder à medida que nós fomos desenvolvendo aqui as questões. Vamos lá. A respeito dos poderes da administração pública, tranquilo, questão de poderes, e princípios a ela aplicáveis, é correto afirmar: o poder hierárquico contempla a sujeição de entidades integrantes da administração indireta ao ente instituidor, também denominado tutelar. O que acontece? Veja como isso cai. Veja a quantidade de questões só aqui nesse curso, quantidade de questões que nós já comentamos, dizendo que as entidades da administração direta, que as entidades da administração indireta são subordinadas hierarquicamente às entidades da administração direta. A gente já viu que não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. O que há uma vinculação, há controle, mas é um controle chamado finalístico, ok? Também chamado de tutela, ok? Também chamado de supervisão ministerial. Mas a hierarquia não. Há poder hierárquico? Não. Ok? Então, o poder hierárquico contempla a sujeição de entidades integrantes da administração indireta ao ente instituidor? Não, falso. Falso. Mas o que vem a ser o poder hierárquico? Dá uma tela em branco aqui. Poder hierárquico, ó, nos ensinamentos lá de Ali Lopes Meireles, é a prerrogativa, que a gente já viu que poderes são prerrogativas, que a administração pública tem de, ó, distribuir e escalonar funções. Isso aqui a gente lembra de quê? Ó, vamos lembrar de desconcentração. Vocês lembram de desconcentração, descentralização? Vamos lembrar de desconcentração. Quando a União, ó, resolve criar um ministério, o Ministério da Fazenda, e diz assim, ó, Ministério por meio de lei, ela diz, ó, Ministério da Fazenda, quem vai cuidar da função das finanças públicas é você, Ministério da Fazenda. Foi o que ele fez, foi o que a União fez, ó, distribuiu funções. Ok, aí o Ministério da Fazenda cria, ó, outros órgãos internos e diz, ó, Receita Federal, você vai cuidar da arrecadação, da fiscalização de tributos. Ó, Secretaria do Tesouro Nacional, você vai cuidar da conta única, você vai fazer minha política fiscal, você vai rolar minha dívida. Ok? Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó, se está distribuindo e escalonando funções. Poder hierárquico. Ok? O que mais que Ali Lopes Meireles diz? Poder hierárquico é a prerrogativa que a administração pública tem por meio de lei para distribuir e escalonar funções. Ordenar e rever a atuação dos seus agentes. Com isso, estabelecer a relação de subordinação entre eles, entre os agentes e entre seus órgãos. Ó, a Secretaria da Receita Federal, hierarquicamente, é subordinada ao Ministério da Fazenda, sim, é. Os órgãos internos da Secretaria da Receita Federal também são subordinados à Receita Federal e subordinados ao Ministério da Fazenda, ok? Então, poder hierárquico é o quê? É a prerrogativa que tem a administração pública, por meio de lei, para quê? Distribuir e escalonar funções, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre eles. Por vezes, e diversas vezes, aparece na prova essa definição aqui, e pergunta qual é o poder administrativo, o poder da administração pública que está
tem essas características que dá essa prerrogativa à administração pública. Ok? Então vamos voltar para a questão. Vamos lá. Então o poder hierárquico ocorre dentro da administração direta. Ok? Da administração direta para a indireta não há exercício de poder hierárquico. Dentro da indireta, lá, que há desconcentração dentro das entidades da administração direta, aí sim há poder hierárquico. Tranquilo? Vamos lá. Letra B. Ele pede a verdadeira, né? A autotutela corresponde ao poder da administração de avocar competências atribuídas a ente descentralizado quando verificado o desvio de suas finalidades institucionais. O que acontece? A autotutela, ó, é um princípio da administração pública que está lá previsto na súmula 573 do STF, ok? Que diz que a administração pública pode rever os seus atos. Autotutela, ó, tutela é o quê? Cuidar. Auto é o quê? Cuidar de si mesmo. A administração pública cuida de si própria. Como? De que forma? Ela pode rever os seus atos, anulando os atos que contêm um vício de legalidade e pode revogar por motivo de conveniência e oportunidade, garantindo o direito adquirido. Tranquilo. Então, a autotutela é um princípio. Ele tentou confundir a autotutela com a tutela, que é o controle que a administração direta faz perante a administração indireta. Ok? Mas não é, a autotutela não corresponde ao poder que a administração pública tem para avocar competências atribuídas às entidades descentralizadas, de forma nenhuma. A autotutela é a possibilidade que a administração pública tem de rever os seus atos. Ok? Letra C. A tutela, vê como ele fica, tutela, autotutela. Isso é para confundir o aluno. A tutela corresponde ao controle exercido pela administração sobre entidades integrantes da administração indireta. Ó, beleza. Com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Perfeito, ó, de novo a mesma coisa, né? Como cai isso em prova? A tutela corresponde ao controle exercido pela administração sobre entidades integrantes da administração indireta com o objetivo de garantir a observância, sim, de suas finalidades institucionais, sim. É um controle finalístico, também chamado de tutela, ok? Ou supervisão. Beleza, letra C é o gabarito. Vamos ver aqui. O poder regulamentar ou normativo enseja a prerrogativa da administração de impor aos particulares, administrativamente, restrições ao exercício de direitos e atividades. Ó, falso. Por quê? Porque a questão não está tratando de poder regulamentar. Essa definição aqui, ó, é a definição de poder de polícia administrativa. A gente vai ver mais uns detalhes à frente sobre polícia administrativa. E também sobre poder regulamentar. Me perdoe. Vamos lá. E letra E. O poder disciplinar autoriza a administração a aplicar servidores e particulares, com ou sem vínculo com a administração pública, penalidades e sanções previstas em lei. Ó, falso. Por quê? O poder disciplinar é a prerrogativa que a administração pública tem de apurar infrações e aplicar penalidades ou punições. Ok, mas apurar infrações de quem? Aplicar punições em quem? Ou em servidores ou particulares que tenham vínculo com a administração. Ó, não é com ou sem vínculo com a administração. O particular tem que ter um vínculo com a administração pública para que sejam aplicadas punições decorrentes do poder disciplinar. Ok? Não é qualquer particular. Tem que ser um particular com vínculo específico com a administração pública, sujeito ao poder disciplinar da administração pública. Ok? Tranquilo. Então, gabarito, letra
C. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. No que concerne aos poderes discricionários e vinculados, é correto afirmar que... Vamos lá. O ato discricionário, quando autorizado pelo direito, é legal e válido. O ato arbitrário é sempre ilegítimo e inválido. O ato arbitrário é que não está previsto em lei, não previsto em lei. Ou que extrapola as previsões, a previsão legal. Esse ato é ilegítimo, sim, é inválido, sim. Ok? Agora, o ato discricionário, quando autorizado pelo direito, ele é legal, está de acordo com a lei e é válido. Perfeito, letra A. Vamos analisar as outras. No que concerne aos poderes discricionário e vinculado, é correto afirmar que, para a prática de ato vinculado, a autoridade pública não está adstrita à lei em todos os seus elementos formadores. Falso. Por quê? O que é que diz o poder vinculado? O que é o poder vinculado? Poder vinculado é a prerrogativa que a lei dá à administração pública para praticar atos administrativos, em que todos os elementos do ato estão devidamente previstos em lei e não há abertura para o agente que vai praticar o ato ponderar sobre conveniência e oportunidade ou escolher o objeto do ato. Ok? É cara crachá. A lei determina, ó, acontecendo este fato, acontecendo o fato A, deve ser editado o ato B. Aconteceu o fato A, o agente que tem a competência para editar o ato não vai fazer nenhum tipo de ponderação. Aconteceu o fato A, ele edita o ato B. Ok. Então esse é o poder vinculado. Que a consequência do exercício do poder vinculado são os atos vinculados. Então, o que é que ele está dizendo? Que no ato vinculado a autoridade não está adstrita à lei. Está sim. Tem que seguir o que está determinado em lei. Letra C. No ato discricionário, a liberdade de atuação quanto a todos os requisitos dos atos administrativos. Falso. Ato discricionário. Ok, é decorrente do poder discricionário. O que é que o poder discricionário permite? O que é o poder discricionário? É a prerrogativa que a administração pública tem de editar atos autorizados por lei, em que a lei dá uma abertura ao agente que vai praticar o ato para ponderar sobre conveniência e oportunidade da prática do ato, e para a escolha do objeto do ato. O que acontece? A discricionariedade decorre de lei. A lei autoriza uma abertura, um limite para que o agente que vai praticar o ato escolher o objeto. A pena, no caso de reincidência de penas puníveis com advertência, o servidor será punido com suspensão de até 90 dias. Ó, a lei deu uma abertura para o agente que vai praticar o ato ponderar pela escolha do objeto. O objeto do ato vai ser a pena de suspensão de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 40 dias, de 89 dias. Quem é que vai definir isso? O agente que vai praticar o ato. Isso é o quê? Discricionariedade. Agora, o limite está estabelecido aonde? Em lei. A lei estabeleceu o limite. O agente não pode aplicar uma suspensão, uma penalidade de suspensão de 91 dias. Por quê? Porque a lei estabeleceu o limite. Ó, o limite é 90 dias. Suspensão de até 90 dias. Se ele aplicar uma suspensão de 100 dias, esse ato é ilegal, fere o que está determinado em lei. Porque a lei determinou a suspensão de até 90 dias. Ok. Então, a liberdade de atuação contra todos os requisitos dos atos administrativos? Não. Quais são? Me dá uma tela em branco aqui, Pedro. Quais são os requisitos? Já adiantando aqui, atos administrativos, ó. Esse é assunto de atos administrativos também. Você já deve saber isso, de cor e salteado, de trás para frente, de olho fechado e ouvindo música. Ó, quais são os requisitos ou elementos dos atos administrativos? Co, fi, fo, mob, não é isso? Competência,
Já estou falando aqui, quando a gente estudar atos administrativos não precisa falar mais. Finalidade, forma, motivo e objeto. Ok. Nos atos vinculados, ó, atos vinculados e aqui do lado atos discricionários. Nos atos vinculados, todos os elementos, ó, são vinculados. Nos atos discricionários, competência é vinculado, sim. Finalidade é vinculado, sim. Forma é vinculado, sim. Apesar de haver alguns doutrinadores que já afirmando que a forma pode ser vinculada ao discricionário, mas vamos admitir aqui que é vinculado. Agora, o motivo nos atos discricionários pode ser discricionário e o objeto também discricionário. Então, todos os requisitos do ato administrativo discricionário são discricionários? Não. Somente o motivo e o objeto. Ok? E aqui é que está o chamado, ó, mérito administrativo. Por que mérito administrativo? Às vezes aparecem uns nomes meio que podem parecer mais complicados. Poxa, mérito administrativo? Por que mérito administrativo? O que acontece? Ó, a lei reservou essa ponderação sobre conveniência e oportunidade e a escolha do objeto para o agente público. Ó, agente público, você que está lá, na ponta, executando o ato, você que vai ter condições de definir se a suspensão vai ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 90 dias. Você que vai ponderar lá sobre a conveniência e oportunidade de editar um ato de suspensão de 10 dias ou de 90 dias. Às vezes só tem aquele servidor no seu departamento, só tem aquele servidor. Aí você vai aplicar, ele cometeu uma infração simples, você vai aplicar uma penalidade de 90 dias. Quem é que vai definir isso? O agente que está lá na ponta praticando o ato. A discricionalidade dá esse poder ao agente, ok? Isso chama-se o quê? Ó, mérito administrativo. Ó, isso é esse mérito, quem vai julgar é você, agente, você que vai definir, ok? Agora, lógico que no limite da lei. O que mais pode gerar discricionalidade administrativa? Outra coisa que os doutrinadores afirmam que gera discricionalidade administrativa são os conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, atitude escandalosa dentro da repartição é punível com demissão. O que é atitude escandalosa? Às vezes, para mim, a atitude escandalosa é uma coisa, para você que está aí estudando é outra. Então, isso gera discricionalidade. Por quê? Porque quando acontecer uma determinada atitude, o agente que está lá vai ter que analisar, ponderar se aquela atitude é escandalosa ou não, na concepção dele. Ok? Então, os conceitos jurídicos indeterminados também geram discricionalidade administrativa. Por quê? Porque vai acontecer o fato, ok? E o agente vai ter que analisar se esse fato justifica ou não a edição do ato. Nos atos vinculados existe isso? Não. Nos atos vinculados aconteceu o fato, o agente é obrigado a editar o ato. É cara a crachá, ele não há nenhum tipo de ponderação. No discricionário, não. Ok? Vamos voltar para as questões. Então, no ato discricionário, a liberdade de atuação contra todos os requisitos dos atos administrativos? Não. Somente quais requisitos? Motivo e objeto. Tranquilo. Vamos lá. O ato discricionário, em qualquer hipótese, é imune à apreciação judicial. Falso. Falso. As provas adoram colocar isso, que os atos discricionários não é imune à apreciação judicial. Falso. O que o Poder Judiciário não vai poder, onde o Poder Judiciário não vai poder penetrar é no mérito administrativo. Mas o controle, mérito administrativo, mas o controle de legalidade é feito pelo Judiciário nos atos vinculados e nos atos discricionários. O Poder Judiciário não vai entrar no mérito administrativo, aí sim, ok? Agora, quando fala em revogação de atos discricionários, porque a revogação só pode ocorrer em atos discricionários, atos vinculados
não podem ser revogados, porque a revogação é retirada do mundo jurídico do ato administrativo por um motivo de conveniência e oportunidade. Ok? O ato deixou de ser conveniente, deixou de ser oportuno. É a extinção do ato, por isso, é a retirada do mundo jurídico do ato, por isso, por motivo de conveniência e oportunidade. Quem pode revogar os atos? Administrativo discricionário. Somente a administração pública que editou o ato. Ah, e o Poder Judiciário nunca vai revogar um ato administrativo? Depende. O Poder Judiciário, na sua função jurisdicional, nunca vai revogar um ato administrativo. Agora, o Poder Judiciário, quando estiver atuando na sua função atípica, administrativa, ele vai poder sim revogar os atos administrativos que ele editou no exercício da sua função atípica administrativa, ok? Letra E. A atividade discricionária, por implicar em liberdade ao administrador público, não se sujeita a princípios gerais do direito ou aos preceitos da moralidade administrativa. Falso, lógico que todos os atos da administração pública estão sujeitos aos princípios gerais e ao princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida nenhuma, absurdo, né? Afirmar um negócio desse. Então, o gabarito da questão é a letra A. Vamos seguir. No que se refere aos poderes administrativos discricionário e vinculado, é incorreto afirmar, de novo, poder discricionário e vinculado. O que acontece? Essas questões de poder discricionário e vinculado são boas porque elas necessitam conhecimento de atos administrativos também. Então, quando você está estudando aqui poder vinculado, poder discricionário, você está estudando atos administrativos também, ok? Vamos lá. Ela aqui é a incorreta. O que é que a gente combinou? Quando pedir a incorreta, o que é que a gente faz? Ó, marca. Combinado é combinado. Não é caro nem barato. Se não vai cumprir, meu irmão, não combine, ok? Combinou, tem que cumprir, não é isso? Vamos lá. Então, no que se refere aos poderes administrativos, discricionário e vinculado, é incorreto afirmar. Ele quer a falsa. Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo, há limitações impostas pelos princípios gerais do direito e pelas regras de boa administração. Verdade. Lógico. Os atos discricionários também têm que seguir os princípios gerais do direito. Lógico. Ok? Inclusive nos elementos discricionários lá, motivo e objeto, sim. Tem que seguir a legalidade. A suspensão é de 0 a 90 dias. A lei já disse, ó, suspensão de 0 a 90 dias. Ok? Tem que seguir moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, tudo. Proporcionalidade, razoabilidade. Ok? O que é que limita? Qual outro princípio que limita a discricionariedade administrativa? A razoabilidade. O que é o princípio da razoabilidade? Razoabilidade é a adequação entre meios e fins. O objetivo que você quer alcançar, o fim, a finalidade que você quer alcançar, você tem que utilizar meios razoáveis, que não causem um prejuízo maior do que o próprio objetivo que você quer alcançar. Isso é razoabilidade, proporcionalidade. Ok? Quando você vai aplicar pena de suspensão no servidor que foi reincidente na pena punível com advertência, você vai ponderar, você vai usar a razoabilidade para definir se a pena vai ser de 1 dia, 2 dias, 90 dias. Ok? A primeira está a correta, ela quer a alternativa incorreta. A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, a forma e a finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe. Verdade. O que acontece? Essa alternativa está meio mal elaborada. Por quê? No motivo e no objeto, também a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe. A lei é que confere, é que autoriza o agente a praticar o ato discricionário, ok? Ele quis dizer o seguinte, que competência, forma e finalidade são vinculados. Mas a gente já sabe que alguns doutrinadores, consideram que a forma pode ser vinculada e pode ser discricionária em alguns casos, quando a lei não determinar a forma. Quando a lei determina a forma, ela é vinculada. Mas quando a lei não determina qual será a forma do ato administrativo, o meio de exteriorização do ato, a forma é discricionária. Alguns doutrinadores afirmam isso, pode aparecer em sua prova, ok? Letra C. Poder vinculado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência.
determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado. Verdade, ó. Poder vinculado é o que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, estabelecendo todos os elementos e requisitos. Perfeito. Agora ele afirma aqui que é difícil você encontrar um ato inteiramente vinculado, porque pode ter, a lei pode prever, pode haver alguma brecha que permita uma ponderação do agente, para você identificar o fato que aconteceu, que justifique o ato. Pode ser que tenha a necessidade de haver uma ponderação do agente. Por isso que ela afirma aqui que a dificuldade de se encontrar um ato inteiramente vinculado. Ok? Vamos lá, letra D. A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade do legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige. Verdade. O que acontece? O legislador dá uma abertura para o agente que vai praticar o ato ponderar, ele que está na ponta lá, ele que vai ponderar sobre a conveniência e oportunidade de praticar o ato e sobre a escolha do objeto. Ok. E letra E, na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração minuciosa do direito positivo para realizá-la. O que é direito positivo? Direito positivo é o direito legislado, direito positivado, é a lei. No ato vinculado, não há necessidade de se ater à enumeração minuciosa do que está em lei? Falso, né? Absurdo. Letra E, no ato vinculado tem que se obedecer e no discricionário também. Só que no discricionário ele dá uma abertura para ponderação. Ok? Quarta questão, vamos lá. Dispõe o Poder Executivo do poder de distribuir e escalonar funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação, subordinação entre os servidores e o seu quadro pessoal. Definição que a gente viu lá de que poder hierárquico, bem tranquilo, conforme a gente trabalhou algumas questões atrás. Do poder hierárquico é que decorre as prerrogativas de dar ordens, de avocar competências, de delegar, ok? Vamos lá, vamos para a quinta questão. Não constitui objetivo do poder hierárquico o ato de... O que acontece? Essa questão foi maliciosa. Por que ela foi maliciosa? Porque a resposta, ordenar é objetivo do poder hierárquico? Sim. Controlar é. Coordenar é? Sim. Corrigir? Sim. Mas sancionar em que sentido? Em aplicar penalidades. Aplicar penalidades. Qual o poder da administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar penalidades? Qual é o poder administrativo? A gente já viu, poder disciplinar. Ok, Luiz, beleza, isso aí tá tranquilo. Mas qualquer pessoa está sujeita ao poder disciplinar da administração pública? Não. Só os servidores públicos ou agentes particulares que têm um vínculo específico com a administração pública. Tranquilo. O problema é o seguinte, alguns doutrinadores lecionam que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. O que acontece? No caso da aplicação de uma sanção a um servidor público ou um particular com vínculo específico com a administração pública, o poder disciplinar incidiria imediatamente e o poder hierárquico incidiria de forma imediata, posterior ao disciplinar. Ok? Isso é a visão de alguns doutrinadores, pode aparecer na sua prova. Mas veja o pensamento da Carlos Chagas. Não constitui objetivo do poder hierárquico, Sancionar não constitui objetivo do poder hierárquico, na visão da Carlos Chagas. Mas fique esperto para essa análise da doutrina, que de forma imediata incidir o poder disciplinar, de forma imediata o poder hierárquico. Ok? Nosso tempo da segundo bloco aqui se esgotou. Vamos dar uma pausinha
você vai rapidamente, bebe sua água, vai ao sanitário e volta que eu tô aqui te esperando. Vamos lá.